TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não, TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e Dani Tsurugi. Nós vamos falar hoje de uma pessoa bem importante pro Tokusatsu, não é? Sim, Gil, eu sou Dani Tsurugi e vamos falar muitas coisas assim, muito especiais com efeitos, né? É isso aí, muito, muito bom. Vamos falar hoje de Nobuya Dima, gente. Vai ser um bate-papo bem interessante, porque se o Eiji Tsuburaya é o pai do Tokusatsu, o deus do Tokusatsu, sei lá, cara, o Nobuya Dima pode ser um príncipe, pode ter uma alcunha aí também, né? Porque hoje o bate-papo é sobre ele. Nobuya Dima, vem pra cá. Mentira. Hoje vamos falar de um diretor de efeitos especiais responsável por a grande maioria dos Tokusatsu que passaram por aqui e que o fandom brasileiro precisa conhecer, né? Porque o fandom brasileiro fala tanto do Eiji Tsuburaya, mas se você for avaliar, o Eiji Tsuburaya não trabalhou nem metade das séries, nem na verdade em uma, duas talvez, das séries que passaram aqui no Brasil. Então vai ser um papo bem legal para quem não conhece, para quem já conhece, talvez não tenha muita novidade, mas vamos contar um pouquinho aqui da vida do Nobuya Dima. Certo, Dani? Então conta aí pra gente quem está conosco para esta missão. Olha, Gil, quem tá aqui conosco, ele que é do Alma Toku e que tem o mesmo nome do meu primo, o nome inteiro. André Luiz Pereira, conhecido mais como Anluper. Olá, pessoal do TokuCast. Vamos falar aqui do homem. Se o Tsuburaya é deus dos efeitos especiais, o Yadima é o homem dos efeitos especiais, que tem uma importância gigantesca. Muita gente não conhece, mas vai conhecer hoje. Muito bem. Ele que fala um minuto ou mais de Tokusatsu, é apresentador e diretor do Toku Agora. Senhor Adriano Nares. É uma honra estar de novo aqui para falar de mais um nome importantíssimo para o Tokusatsu e mais uma vez o TokuCast trazendo um nome pouquíssimo conhecido pelos fãs em geral. Por isso, continue ouvindo esse programa porque você vai ficar surpreso com muitas coisas que serão ditas aqui. E ela que é a nossa irmã mais nova, Beth Hayashi. Oi, gente, Beth Hayashi na área. E aqui, super honrada de falar do grande mestre dos efeitos especiais. Às vezes defeitos especiais, mas... É verdade. A gente, quando sabe onde a bomba vai cair, onde vai explodir, né? E a gente vê o cabo de aço. É isso, Gil. A máscara do dublê aparecendo. E o zíper. Tem muitos nomes que merecem TokuCast. Nós já falamos de algumas pessoas aqui: Shotaro Shinomori, Eiji Tsuburaya, Shozo Uehara. Tem outras pessoas que nós queremos falar aqui: Takeuchi Suzuki. Já falamos do Mel Tanabe também, já, né? Já falamos do Tatsumi Shiba, atores também. Tem caras que queremos falar ainda, como Tomio Sagizu, como Susumu Takako. Tem muita gente ainda para ganhar TokuCast. E o Nobuya Dima é um cara que merecia um TokuCast há um bom tempo, principalmente depois de nós falarmos do Eiji Tsuburaya. Um dia, né, vamos fazer aqui um TokuCast contando as origens do Tokusatsu em si, né? Porque o Tokusatsu, ele significa efeito especial, e chega um ponto da história, né? Isso acontece nos anos 60, principalmente com o nascimento da Tsuburaya Production, na minha opinião, ali com o Trake, por exemplo, que é uma ruptura ali entre o significado da palavra efeito especial e ela se tornar sinônimo de um gênero. Ela virar o sinônimo de gênero dos programas aí que nós tanto gostamos e falamos aqui.
E uma das pessoas também importantes nessa valorização dos efeitos especiais e nessa transição pro nome, né, pro termo virar um sinônimo, né, de gênero de um programa, é o Nobuo Yajima. O Nobuo Yajima, ele nasceu em 24 de julho de 1928, faleceu em 28 de novembro de 2019. Pô, viu bem, 91 anos, né? Foram 91 anos de efeitos especiais. Viveu bem. Ele nasceu em Omiya, que é na província de Saitama, atualmente é a cidade de Saitama, né? E aí, como nós já falamos, ele foi aí, né, um dos maiores nomes aí dos efeitos especiais da indústria aí de cinema e TV, principalmente, no caso dele, japonesa, principalmente produções da Toei, dos anos 70, 80 e 90, mais ou menos aí. Vamos falar muito sobre isso daqui a pouco, né? Ele esteve presente em muitos episódios aqui do TokuCast, mais até que o próprio Tsuburaya, talvez, né? Porque o Tsuburaya tem um TokuCast sobre ele, o Tsuburaya morre no começo dos anos 70, se não me engano, certo? E o Tsuburaya não teve a oportunidade de ver a Tsuburaya Productions se tornar o que ela é hoje, né? E o Nobuo Yajima, ele não só viu, como ele também colaborou, porque ele também foi responsável por efeitos especiais de alguns outros aí nos anos 70. E nós vamos chegar lá também. Ele fundou a Tokusatsu Kenkyujo, que é uma empresa que é a empresa responsável por pôr os efeitos especiais aí, né? Como é que eu posso explicar? Ele trabalha como diretor, como supervisor, tal, mas ele criou a própria empresa para fornecer o serviço, né? Não vira uma produtora de séries, de filmes como é a Tsuburaya. Ela realmente é uma empresa, né, centralizada ali na parte de efeitos especiais, né? Porque na época que ele começou a trabalhar, os grandes estúdios de cinema que tinham seus departamentos de efeitos especiais, né? Inclusive ele foi o responsável por praticamente montar o departamento da Toei, né? Só que quando começaram as produções das séries de televisão, uma emissora de televisão não tem o dinheiro que um estúdio de cinema tem para esse tipo de produção. Então ele viu aí uma oportunidade de criar essa empresa que era contratada para fazer os efeitos especiais de outras produtoras, inclusive das de cinema, daí muitas aproveitaram o trabalho dele. Mas se precisava de efeito especial, você contratava o Nobuo Yajima e a equipe dele e eles faziam só os efeitos. Você continuava produzindo todo o resto, né? O Nobuo Yajima ficou muito famoso por ser o cara do bom e barato, né? Trazia um bom desempenho, né? Um bom resultado com pouca grana, né? E com pouco tempo também. O principal era o bom, o barato e o rápido. Tinha que fazer série rápida ali, no caso a Toei, né? Um monte de série. Às vezes era 3 séries por ano e tal. Chama o cara que ele resolve a parada em 5 minutos. E nesse bom, barato e rápido, inclusive, às vezes a gente vendo as primeiras do fio, mas eu vi aquilo. Mas lembre, o bom, rápido e barato para a televisão dos anos 60 era uma telinha pequena em preto e branco. Quem estava assistindo naquela época não via, que a gente está vendo hoje remasterizado em alta definição, daí a gente vê o defeito. Mas na telinha pequenininha de 480 pixels preto e branco, você não via os problemas. E nem nas nossas coloridas a gente via as coisas que nós vemos hoje, nas nossas TVs, né? A gente não enxergava nada. Acredito até que também é porque era mais pra criança ver e tal, porque até mesmo, séries de Changeman, que a gente acompanhava quando era moleque, eu fui perceber alguns errinhos, fios e aquela coisa toda, só depois de grande, quando a gente vai rever, né? Molecada ali na época não tinha lá aquela visão crítica que a gente tem e também não tinha tanta definição, então passava batido. Acho que a única coisa que a gente via mesmo em Jaspion, onde as bombas iam explodir. Mas até então isso nunca tirou a magia, né? Eu nunca reparei assim, não, quando eu era criança, cara. A bomba vai explodir ali, quer ver? Não repara, não. Eu olhava. A pedrinha bem colocada ali, já dava pra sacar assim, opa, vai ali, depois vai ali. Hoje em dia eu já consigo ver. Mas nada que tirava aí a magia o efeito. É o charme, né? O charme. Bom, o Nobuo Yajima, ele já gostava de cinema desde de criança. O pai dele trabalhava na Chochiku, que é uma produtora aí, foi, né, uma das grandes empresas de cinema na época, junto com a Toho. Era uma grande... Continua ainda. Continua. E aí, com isso, ele teve acesso fácil aí, né, cara, bastidor de cinema. E aí, qualquer um tem acesso a isso daí, principalmente naquela época.
que era mais mágico, né? Acaba se apaixonando, né? E pelo que eu tava pensando da Chochiko, né, Beth? Assim que fala, né? Chochiko. Ela começou gerenciando espetáculo, né? Kabuki, principalmente, antes de entrar no mercado de cinema. Ela tem parceria de longa data com a Namco, com a Bandai. E sabe o que é interessante? É uma produtora que a gente devia falar mais aqui no TokuCast. Eles têm alguns clássicos, como aquele Guilala, que é um monstro do espaço, que é um filme de 67. Guyver, lembra do Guyver? Guyver, acho que de 91, 92, 90. Ali também a gente tá devendo falar da Chochiko. Um dia a gente paga pra você, Chochiko. E aí, em 1949, ele abandonou o departamento de Física e Química da Escola de Física de Tóquio, né, que ele estava cursando, e ele ingressa na Chochiko também, né, talvez um QI do pai, não sei, mas ele ingressa na mesma empresa que o pai dele trabalhava. E aí, sabe o que é muito interessante que eu estava pesquisando? Que ele trabalhou em diversas áreas da empresa, diversas. Então, quer dizer, era uma época que você não tinha uma empresa de cinema tão grande como existe hoje, né? Então, quer dizer, ele fez de tudo. Ele trabalhou na parte de desenvolvimento, de edição, trabalhou até em bilheteria, até vendendo bilhete. Trabalhou em tudo lá. É porque como o pai dele trampava lá na Chochiko, ele esperava que ele ia entrar lá sem precisar passar por nenhum teste de entrar. Opa, é meu pai, eu vou trabalhar aqui de boa. Não, ele fez teste como todo mundo e provou o valor dele passando. Só que aí, como novato, né? Aí ele trampou em tudo quanto era área. E esse que é o legal, né? Até na bilheteria do cinema ele trabalhou. Novato nas empresas faz de tudo um pouco, né? Faz de tudo um pouco. Isso é legal porque, assim, ele conheceu todas as áreas para poder dominar o assunto futuramente, que era o efeito especial. Sim. Por isso que novato faz de tudo um pouco, né? Para conhecer tudo, né? E ainda nessa época, a Chochiko tinha o maior departamento de efeitos especiais dentre as produtoras de cinema japonês. E o Nobuo Yamada foi aprendiz do Kawakami, que era o responsável por esse departamento da Chochiko e que era um dos grandes nomes dessa época pré-Tsuburaya, né? É uma época que ainda não se dava tanto valor ao efeito especial, né? O valor vem com o Eiji Tsuburaya, mas o Nobuo Yajima foi aprendiz do Kawakami também. Foi aprendiz. E o Nobuo Yajima, ele já começa a ter interesse nessa parte de colorir filme, de trabalhar com isso. Isso pelo que eu li, né? Depois ele viu o filme que chama The Hurricane, de 37, que é um filme dirigido pelo John Ford. Cara, John Ford é um diretor que é uma lenda aí pro cinema, né? Norte-americano. John Ford dirigiu muito... A gente tá falando da era de ouro de Hollywood, né? Então dirigiu western pra caramba, filme de John Wayne, trabalhou um bocado aí. E aí ele viu The Hurricane e já ficou muito interessado com essa parte desse cinema. Esse filme, não sei se vocês chegaram a ver, também ajuda nessa parte de efeitos especiais, porque a desenvolver esse interesse também do Nobuo Yajima, porque é sobre ele é um filme catástrofe, né? Sobre um furacão que devasta uma ilha na Polinésia Francesa. Então, quer dizer, já trabalhou com vários efeitos especiais no filme. O responsável chama James Bazev, não pesquisei o que ele fez, só guardei o nome. E aí, pensa comigo, né? É muito interessante esses relatos, porque quantas vezes a gente já falou de alguns filmes, ou de algumas... Ou a gente já viu, já leu, já ouviu, né? Sobre diretores e atores, principalmente no século XX, principalmente, né? Que se interessaram pelo cinema por ver algum filme, né? E isso é muito interessante, porque isso leva a ele, né? Desperta esse interesse aí, e aí ele vai virar vai trabalhar com esse diretor, esse renomado diretor né, Nanesse, o Keiji Kawakami, né? Sim. Na época. Inclusive, trabalhando já com o Kawakami, ele vai recusar um convite depois do próprio Eiji Tsuburaya, que estava compondo a equipe para fazer o filme do Godzilla, né? Porque ele começa a trabalhar, o Tsuburaya, ele já trabalhava para Chochiko, né, também, né? Ele trabalhava como uma espécie de conselheiro, né? Ele já era um cara entendedor pra caramba de efeito especial, né? A gente já falou, vamos lá, Vitor, que é sobre o Tsuburaya. E aí ele vai pra Toho, ele vai montar essa equipe pra fazer o Godzilla. E, cara, olha que loucura, né? O Nobuo Yajima podia ter integrado a equipe do Godzilla. Mas não foi, ele recusou o convite.
Era a empresa rival, né, a Torre, então pra não dar lá muito problema, ele, opa, vou sair fora, não quero manter o meu emprego. Não quis se arriscar, né? Ele perdeu uma oportunidade grande. Nessa mesma época, o Yajima se tornou grande amigo do Toru Narita. Toru Narita, designer do Ultraman. O Toru Narita também é um cara que talvez merece um Tokucast aí, né? Acho que é um... Sim, é um cara que tem história. Eu não lembro, designer, né? Designer de personagem, de cena, né? De monstros. E eles trabalharam junto na Chochico. Eu tô falando errado toda hora essa Chochico aí, né? Desculpa aí, Chochico. E aí eles, trabalharam junto e acabaram até ficando próximos, né? Acabaram criando uma amizade, né? Porque na época o Yajima contratou algumas pessoas para começar a modelar miniatura de prédio, de prédio de gesso, né? Para explosão. Começou já a trabalhar com esse tipo de modelagem. Creio que também... Eu acho que foi aquele negócio, né? O Eiji Tsuburaya deve ter levado uma galera embora. E aí quem ficou teve que se virar, né? E aí um dos jovens na qual o Yajima contratou era o Toru Narita. Eu adoro esse tipo de encontro, assim, de nomes conhecidos, assim, né? Pra vocês verem como é que o Nobuo Yajima é importante e é esquecido pelo fandom. É que, inclusive, mesmo ele não tendo ido trabalhar com o Eiji Tsuburaya, isso influenciou o trabalho dele na Shochiku, porque o trabalho do Tsuburaya na Toho foi tão aclamado e ele desenvolveu uma equipe tão boa na Toho que isso afetou os outros estúdios, né? E quando a Shochiku começou a fazer cortes, foi aí que a Toei cresceu o olho sobre algumas pessoas que estavam sendo cortadas no mercado para formar a sua própria equipe de efeitos especiais, né? Isso que eu acho fantástico, né? Que o Eiji Tsuburaya, ele fez a cadeira de diretor de efeitos especiais ser tão importante naquela época quanto o diretor do filme. Tanto que todo mundo fala assim, os criadores do Godzilla, que é o Eiji Tsuburaya e o Ishiro Honda, né? Você não fala só de um, você tem que juntar os dois, né? De tão importante que foi essa parte de efeito especial e essa qualidade do Tsuburaya. E o Tsuburaya, quando funda a Tsuburaya Productions, como eu comentei agora no começo do cast, né? E começa suas produções, é ali que o nome Tokusatsu praticamente começa, né? A virar um sinônimo para esse gênero de produção. Então, quem estava trabalhando com isso naquela época, de certa forma, foi muito valorizado, né, Nares? Acabou deixando o mercado bem mais amplo ali, né? A procura, como você falou, a procura por esses profissionais, né? Inclusive, nos anos 70, vão ter filmes dos quais o Nobuo Yajima fez efeito especial, que nos créditos o nome dele vem antes do diretor do filme. Ele vem antes do diretor de efeitos especiais do que o diretor-geral da produção. Vê a importância que esse cargo adquire, e tanto para atrair o público. Você põe primeiro o nome do Nobuo Yajima, a pessoa diz, nossa, esse filme vai ser bom. E você vê, o Nobuo Yajima tinha uma mentalidade muito legal. Ele gostava muito de um diretor de fotografia que chamava Shigeru Miki, que trabalhou em muita produção entre a década de 20 e 50 lá no Japão, né? E ele tinha uma mentalidade que assim, o que faz o trabalho é o coração, não é a edição, a câmera. E o Nobuo Yajima carregou isso com ele, e isso é nítido, né? Que pro cara fazer o que ele faz com pouca grana e com pouco tempo, o cara tem que gostar muito do que ele faz, né? Bom, aí nesse período, né? Final dos anos 50, começo dos anos 60, o Nobuo Yajima trabalhou pra caramba lá na Shochiku. Até a marca em cores ele criou lá pra empresa, ele trabalhou um bocadinho, né? E aí, em 59, ele foi convidado pela Oricome Koukokusha, não sei se está certo, atual Oricon, para trabalhar em Maboroshi Tantei, que é o Detetive Fantasma, de 1959. Ele é uma série de TV baseada em um mangá. E aqui a gente pode falar, tá, que é, né, liberdade poética do Gil aqui, né? Que é praticamente o primeiro tokusatsu, né, do Nobuo Yajima pra TV, né? Porque é tokusatsu por efeito especial e já é tokusatsu porque se enquadra como gênero, né, como foi conhecido. Porque eu vi algumas imagens, eu não consegui ver hoje, infelizmente, só a imagem em pequenos trechos do Maboroshi Tantei,
que, cara, dá pra sentir, a gente vai falar isso mais pra frente do estilo do Nobuo Yajima, mas dá pra perceber algumas coisas muito parecidas em Take, depois que você vê o Nobuo Yajima trabalhar, nossa, muito isso na Toei, sabe, muito, principalmente nas séries que nós gostamos, né, a gente vê isso, ele faz isso diversas vezes, que é take de nave, sabe, take específico de pessoa em ação, voando. Tem umas coisas muito específicas que você fala, opa, parece uma série da Toei. Não é, mas é o mesmo, vamos dizer, o mesmo formatinho, né? É o diretor de efeito. E aí, segundo ele, nessa época que chamaram ele para Mamoroshi Tantei, eles estavam procurando alguém que tinha habilidade de filmar com baixo custo, né? E na mesma época, a Shochiko tava reduzindo, né? Tava reduzindo o volume de trabalho de filmes que exigiam, né, efeitos especiais, né? E aí o setor de efeitos especiais foi se apequenando, né? Foi reduzindo. Na época, a empresa descobriu que ele foi fazer o trabalho por fora, não gostou, repreendeu, não gostou muito que ele fez um freelancer por fora, mas de certa forma essa situação também colaborou com o Yajima, com a saída, né, do Nobuo Yajima da Shochiko, porque em 59 ele deixa ela e ele vai pra Toei, né? E isso ele vai pra Toei a convite do Hiroshi Okawa, que eu creio que seja o presidente da Toei na época. Isso aí percebeu um detalhe muito importante, que é a produção televisiva. Os anos 60 é o ano em que a televisão começa a ter um grande alcance. E, diferente das concorrentes, né, dos outros grandes estúdios da época, a Shochiku, a Toho, a Daiei, a Toei percebeu e criou unidades para produção televisiva. E daí, eles viram no Nobuo Yajima esse bom, barato e rápido, é ideal principalmente para uma produção televisiva, que você às vezes precisa fazer episódios semanais, né? No cinema você tem às vezes 3, 4 meses para gravar um efeito especial. Ali ele tem 4 dias para fazer um negócio. Então foi esse o interesse do Hiroshi Okawa, presidente da Toei na época, que trouxe o Nobuo Yajima, tirou da Toho o Sadao Uemura, também trouxe outras pessoas que trabalharam na Shochiku, e o Tol Narita veio junto também. Foi junto, ele levou o próprio Keiji Kawakami, né? Mas acho que o Chico percebeu a cagada e levou de volta, né? Sim. Até o Toru Narita foi junto também, né? Só o Kawakami que voltou, mas até o Toru Narita também, ele acabou indo lá junto com o Yajima pra Toei. Porque senão fica sem nada, né? Os caras falam assim, pô, ferrou, perdemos todo mundo. Traz algum cara de volta aí, pelo amor de Deus, né? Já tava pequena aqui a área, levou o que tinha. Bom, o primeiro trabalho na Toei dele foi com o filme Kodo Nanasen Meteoro Kyofu no Yojikan. Desculpa aí, Ricardo Cruz, que eu tô faltando nas aulas, mas eu prometo que eu vou me empenhar pra pronunciar corretamente. Que é a Atitude de 7.000 metros, 4 horas de terror, a tradução. Filme de 59. Um dia vai pingar aqui no TokuCast também. E de cara ele já teve um desafio gigantesco, que foi criar maquete de aeroporto, foi, sabe, construir umas maquetes mais complexas aí, mas, pô, pra Toei que não tinha nada, levar um cara que, de certa forma, aprendeu um pouquinho com, né, o Eiji Tsuburaya, que já vinha trabalhando no mercado, imagina como é que foi pra Toei, né? Foi de 0 a 100, né? Tem uns relatos interessantes que eu peguei dele, na biografia dele, que tem um filme de 60 que é o Daisan Jisenkai Taisen, que eu não sei o que eu tô falando, Shiju Ichi Jikan no Kyofu. Dani, me ajuda com essa parada aqui. É The Final Wars em inglês, tá? De 60. Ele conta que teve muita dificuldade com a cena, porque eles fizeram a destruição de Moscou, por exemplo, sem nem saber como é que era Moscou na época, sacou? Porque era uma época, pô, a gente tava falando de Guerra Fria, né, cara? Você não tinha muita informação da Rússia em países que faziam parte do grupo, né, OTAN e do grupo dos Estados Unidos, né? E o Japão foi um país que acabou ficando do lado americano, devido à guerra e tal. Aí fica pro TokuCast também, né? Ou seja, já se faziam filmes inventando a Rússia desde a década de... Isso é velho, então. Dani. Olha, Polêmicast. O diretor desse filme é o Kinji Fukusako. Eles trabalharam junto pela primeira vez aqui, também se tornaram grandes amigos. Ele começa nesse período aqui, né? Eu não lembro agora se ele dirigiu esse filme especificamente ou se foi a partir de Furai Botantei Akaitani no Sangeki,
61. Por que eu citei esse diretor? Porque ele dirige o Chukara no Message. E o Chukara no Message, a gente vai falar daqui a pouco por quê. Porque deve ter sido muito importante pra ele, né? Porque é a capa do livro, da biografia dele, né? Daqui a pouco a gente chega lá. Nesse filme que você está citando, de 1960, que é sobre a Terceira Guerra Mundial, né? Que por causa ali da Guerra Fria as coisas dão errado e começa a Terceira Guerra Mundial, o Nobuo Yajima foi responsável pelos últimos 10 minutos do filme, que é quando explode o holocausto nuclear. Então ele foi responsável por produzir cenas de grandes capitais, grandes cidades mundiais sendo destruídas por esse holocausto nuclear, né? Tem a destruição lá da ponte de São Francisco e tal, até mesmo que você citou, né, que não tinha muita imagem da Rússia e tal. A destruição de Moscou, que aparece rapidão no filme, ele fez questão de buscar o máximo de informação possível, porque mesmo que aparecesse bem rapidinho, ficar o mais próximo da realidade. Falando em russo, meu japonês é russo, tá? Por isso que eu não sei pronunciar, viu, galera? Entendi. Cara, esse período foi muito legal pro Nobuo Yajima, porque ele experimentou coisa pra caceta nesse começo dos anos 60, né? Porque ele tinha uma maneira de trabalhar meio ortodoxa, pelo que ele fala na Shochiku. E na Toei, ele tinha que se virar, ser mais dinâmico, porque tinha menos verba, menos tempo pra entregar, mais produções, porque a Toei tava em uma ascensão ali em um crescimento interessante. Então ele experimentou muita coisa, e muita coisa que ele fez nesse começo dos anos 60 é o que foi calhar nesse amadurecimento dele pra anos 70 e 80 principalmente aí, né? Não é à toa também que ele aprende a repetir muito take, né? Começa já nesse periodinho também. Na Toei que ele começou a criar, se desenvolver e ter o seu próprio, não sei se podemos dizer, ter a sua própria linguagem de estilo, né? Sim, porque ele desenvolve, inclusive nesse período, ele desenvolve uma maneira de filmar, uma técnica, né? Que é de filmar sempre usando storyboard. E inclusive na biografia dele tem algumas páginas. Aí quem tá ouvindo a gente, infelizmente, vai ter que imaginar, mas eu vou mandar depois uma foto aqui pra vocês que estão participando. Que são vários storyboards, assim, vários de abertura, principalmente de cenas de ação, de robô, de nave e tal, que ele segue a filmagem de acordo com o próprio desenho que foi montado, sabe? A ideia isso é muito legal, porque isso, na verdade, a maioria talvez os profissionais trabalhem assim, mas acho que na época deve ter sido algo inovador, dele montar os desenhinhos e seguir ali mais ou menos, não só a filmagem, mas o corte também, seguindo o storyboard, cara, isso é bem legal. Porque reduz o tempo, né? Porque na Shochiku ele fazia o quê? Mais filmes, né? Tinha um tempo maior pra poder trabalhar. A hora que você vai pra televisão, o negócio é mais dinâmico, é mais rápido. Então ele inovou nisso daí de levar esse trabalho da melhor forma possível pra ir entregar o trabalho quanto antes. E no filme dele seguinte, inclusive ali em 61... né, que foi dirigido pelo Koji Ota, com essa história de que tem que ser barato e rápido, entregaram para ele tinha que fazer 20 minutos de cenas de explosão, de destruição e tudo mais, e com o custo e o tempo ele não tinha como fazer. Ele recuperou cenas para esse filme da Terceira Guerra Mundial, compôs com novas cenas, e o público da época nem percebeu que tinham cenas reutilizadas do filme anterior. Algo que vai ficar muito comum, né? Principalmente à medida que ele tem um arquivo cada vez maior de cenas de destruição, em outras produções é fácil de usar isso. E no Tokusatsu dos anos 70 e 80 a gente conhece bem que é o que mais tem, né? Os mesmos prédios explodindo semana após semana, né? Aquela derrapada de carros que ele se choca com o outro e explode. Que foi usado no desafio, né? Que a película até desgastou de tanto usar, né? E essa cena que o Dani Tsurugi está citando, ela é originalmente do Sky Rider de 1979, mas você vê ela sendo usada até em Soul Brain de 91. Aquela ceninha do pé do monstro gigante aparece muito em Jaspion. Eu não sei se eu tô levando pro mesmo lado, mas pra mim era sempre a mesma cena. Era o herói lá no fundo, o pezão do monstro perto da câmera, sempre simulando que ele é gigante. Eu não sei se era a mesma cena usada em todo Mas é igual cena de meteoro ou planeta chegando na Terra. É a mesma cena desde o Chukara no Message, sacou? É verdade. O pé do monstro, aquele couro de cobra, né? Essa cena que o Anluper citou, o pé perto da câmera do monstro, com as pessoas no fundo, para dar a impressão que o monstro é gigante,
Foi uma técnica desenvolvida pelo próprio Nobuo Yajima na época do robô gigante de colocar perto da câmera algo que você queira dar a impressão de que é gigante e as pessoas lá no fundo. Você falou em robô gigante, já dá pra gente entrar já na meiuca dos anos 60, quando ele... na verdade, a indústria cinematográfica começa, a japonesa começa a reduzir, começa a dar uma declinada, reduz um pouquinho, reduz entre aspas, na verdade o mundo se transforma, porque a TV começa a se tornar mais popular, né? A galera começa a ter TV em casa, né? Começa a ficar mais acessível, né? E aí você tem que criar novos programas, e aí exige, né... cada vez mais produções ali, até como resposta ao próprio mercado norte-americano que tinha suas tantas séries de super-heróis, né? E no final dos anos 50 já tinha algumas séries sendo produzidas, e aí nos anos 60 começa a aumentar, né, essa demanda. E aí, nesse período, né, o Yajima começa para se aprofundar mais em Tokusatsu, né? Ele funda Tokusatsu Kinkyujo, que é mais ou menos... dá pra traduzir como centro de pesquisa, né? Mais ou menos assim. Isso, exatamente. Além de fazer o seu efeito especial, o cara tá pesquisando e se desenvolvendo pra ser uma empresa melhor pro ramo, Vou né? trabalhar cara? nessa empresa, então. Não sei se... Eu acho que a Tokutour desse ano vai pra lá. Olha só, cara, a gente fica Tokutour. Se eu não me engano. Fica onde essa empresa? Acho que parece que Kinkyujo fica dentro da Toei. Tô vendendo o TokuCast, vai poder ir. A empresa dele é dentro dos estúdios da Toei. É porque, se eu não me engano, o Ricardo falou que ele ia no Kinkyujo, Tokusatsu Kinkyujo. Então é isso aqui, provavelmente. Provavelmente é isso. É. O primeiro trabalho após a fundação dessa empresa, né, pelo Nobuo Yajima, é um filme que chama Spycatcher J3. Não me pergunta como pronunciar japonês, que é um filme de 66, da Toei. E para alegria de vocês que nos escutam, porque o Gil sempre arruma um jeito de ligar o Tokusatsu com 007. Cara, é fogo, mas de novo, a Spycatcher J3, ela é uma série que ela foi criada já no começo ali do boom da espionagem, né? Que ocorre com Goldfinger 64. Então ela fica aí de curiosidade, tá? Sobre Spycatcher J3 aí. Eu ainda vou gravar isso aqui no Tokocast talvez um dia. E aí em 66 ele também trabalha no filme Kaitei da Essensou, que tem Tokocast, hein? E, inclusive a gente comentou no Tokocast que o Toru Narita trabalhou também, só que ele usou outro nome. Ele usou Toru Mako, porque ele já estava com contrato com a Tsuburai em 66. Então ele teve que usar um outro nome. A gente contou isso lá no Tokocast sobre Kaitei da Essensou. É tão gostoso que eu tô pesquisando e falo, opa, já fiz Tokocast sobre isso aqui. Já gravamos. E aí, nesse período, ele começa a trabalhar mais próximo do Toru Hirayama. E aí ele começa a trabalhar em várias séries de Robô Gigante, como o Nanesi citou, né, Nanesi? Robô Gigante, Capitão Ultra, várias séries aqui nesse período, né? E é interessante porque nesse período ali em que ele está fazendo o Robô Gigante, primeiro o Capitão Ultra, o Robô Gigante depois, né? E nesse trabalho dele com o Toru Hirayama, eu li uma coisa que respondeu uma pergunta que eu sempre tive na cabeça. Porque quando eu assisti, por exemplo, quando eu era criança, Changeman, Flashman, uma coisa que me incomodava já quando eu era criança, as cenas de espaço, o espaço era azul. Isso me deixava incomodado, porque nos filmes americanos o espaço é preto. Mesmo quando eu assisti já adulto, Mega Ranger, que já é de 98, e em 98 ele não era mais o diretor de departamento de efeitos especiais da Toei, mas ainda assim a Toei fazia o espaço azul. E por quê? Por causa de uma discussão ali dos anos 60 entre o Toru Hirayama e ele, que o negócio era que o espaço preto, numa televisão preto e branco, você não via nada, sumia, né? Ficava tudo escuro. Então, decidiu-se em fazer o espaço azul marinho. E isso durou por quase 30 anos na Toei. O espaço sempre era retratado azul marinho. Mesmo quando, né, a TV em cores surgiu. Aí ele trabalha, né? Várias séries aqui, como a gente citou, né? Capitão Ultra, Kuma-kun, Kamen no Ninja Kakagi. O Robô Gigante tem Tokocast também, viu, galera? No Robô Gigante, ele já que ele começa a trabalhar com essa parte de muitos takes aí que a gente
pra ver ele usar bastante aí, como o Nares comentou aí, o André comentou, em outras séries, né? Principalmente quando eles começam a trabalhar com o robô gigante lá no Sentais, por exemplo, no Spider-Man, né? No anime japonês, né? O Nobuo Yajima, ele se destaca muito no estilo dele, né? Como eu citei um pouquinho antes, cena de veículo em cidade, principalmente, né? Tanto na Terra quanto nos céus, né? A gente percebe essa característica dele, esse carinho dele, em vários trabalhos dele, né? Que mesmo quando claramente é um brinquedo, você percebe que há um carinho em fazer aquela cena ficar verossímil, né? Não é só uma cena que tá lá aleatória, né? Não sei se eu usei verossímil a palavra certa, eu não sou tão inteligente isso, assim. Você falando isso, então já lembra o Robot de Powder. Nossa, lembra vários, né? Lembra vários. Eu lembro muito do Flashman, né? As naves aterrissando, assim. E elas aterrissam de uma forma tão bonitinha, assim, tão direitinho, né? Você fala, nossa, que legal, né? E sabe que uma coisa animal, assim, que eu achei muito legal pesquisando, e a gente só se dá conta depois, né, Beth? Que a Tsuburaya, no começo ali, os Ultras, eles eram filmados em estúdio. E tem vídeo, tem filme, tem foto mostrando isso, né? O Yajima, já com o robô gigante, já na Toei, ele filmava sempre ao ar livre, criando uma forma de deixar tudo sempre gigantesco, assim. E aí você fala assim, caramba, será? Peraí. Aí você vai pegar fotos, né, vídeos do começo da Tsuburaya, né? E você vê, pois, realmente gravavam tudo em estúdio, né? Tanto que a própria máscara tem aquela história da máscara derretia, por causa da luz dos refletores, isso. Principalmente do primeiro Ultraman. Ele vai e faz diferente, ele leva o estilo de filmagem. É interessante porque a cor do céu fica mais natural, né? Quando é filmado ao ar livre, dá uma impressão mais verossímil. Em Um Robô Gigante, o Nobuo Yajima também desenvolveu uma outra técnica para dar o gigantismo do robô e dos vilões que ele enfrentava. Era gravado ao ar livre, como o Gil disse, quando o chão em que o robô e o vilão estavam era um chão transparente e o câmera ficava embaixo, para filmar de baixo para cima, desde o pé de baixo para cima, para dar realmente aquela impressão de que eles são gigantes. Muito bom, né? Muito bom, ilusão, muito bom. Mas fica, né, o mais real possível, né? Isso é muito, muito legal. Cara, ele começa a ser reconhecido, né? Obviamente, né, cara? Ele começa a ser reconhecido, ele vai trabalhar também, porque o contrato dele não é de exclusividade com a Toei, pelo que eu entendi, né? O contrato era meio que de prioridade pra Toei, né? Ele não precisava ser exclusivo da Toei. E aí ele começa a fazer alguns trabalhos pra P-Production, por que não? E ele trabalhou com Spectraman e com Kaiketsu Lionman, né? O branco, né? Que com Spectreman ele foi convidado na metade da série, né? E ele passa a dirigir os efeitos especiais a partir do episódio 27, porque a P-Productions não estava tão satisfeita assim com o trabalho que estava sendo feito pelo Toru Matoba e pelo Takeo Sakai, né? Então o Nobuo Yajima assume isso. E na série seguinte ele dirige o primeiro episódio do Lionman branco, né? No Brasil a gente chama de Lionman branco. Não o resto da série, né? Ele deu ali as diretrizes, meio assim, para ensinar o pessoal da P-Productions qual era o caminho para fazer aqueles efeitos. E aí, cara, acontece uma coisa muito interessante, né? Porque o Yajima aqui conheceu o Tsuburaya. O Tsuburaya tentou levar ele para trabalhar em Godzilla, ele não foi junto. E acabou que no começo dos anos 70 ali, né? A Tsuburaya procura o Yajima para trabalhar lá com eles. E ele começa a trabalhar algumas séries da Tsuburaya, como Mind Jack, Mirror Man, Jumborg Ace, Ultraman Taro, Ultraman Léo. Inclusive o Ultraman Taro em breve aí no Tokocast. O Léo também. Lá ele teve umas discordâncias com os métodos de filmagem, porque eles filmavam na ordem do roteiro e o Yajima não curtia, assim. Ele preferia fazer tudo de uma vez, depois editar do jeito que ele queria, sabe? Ganhar tempo. Não é à toa que ele é conhecido por ser o bom e o barato ali, né, cara? Por resolver rápido as coisas, né? Então, no começo ele teve dificuldade lá na Tsuburaya e depois ele se resolve e deixa uma contribuição muito importante lá, né? Atrapalhou esse período de contribuição. Eu acho interessante que não que isso não acontecesse antes do Yajima, mas tem uma cena pra mim que é um grande
Um grande sinal que é o Yadima dirigindo é uma cena que tem o Ultraman Léo no barquinho. Não sei se vocês lembram dessa cena de um episódio. Sim. E quando você vê aquela cena, na minha cabeça, pelo menos, eu sempre lembro das cenas do Kikaider, por exemplo, sabe? Cenas de Kamen Rider, sabe? Eles trabalhavam muito na Toei com essa parte de usar o boneco, né, cara, pra fazer as cenas, né? Às vezes o boneco pequenininho, às vezes o boneco em tamanho natural. Cara, mó barato, tipo o Jaspion correntado, girando. O bonecão girando, né? O monstro da cadeira em Robot Cage K tinha um brinquedinho também como da rodinha, entre outros bonequinhos. Bom, aí como eu tava comentando, o Nobuo Yadima trabalhou em muitas produtoras, mas a Toei era o principal, né, foco de trabalho aí da Tokusatsu Kenkyujo, que de novo, né, cara, o estilo dele combinava muito com as produções da Toei. Na minha opinião, eu acho que o que deu certo com a Toei foi exatamente isso, sabe? O estilo de direção, né, de construção de efeito especial, de maquete, de tudo com ele tão certo com a Toei que não tinha como a Toei usar outra pessoa. E ele vamos dizer assim, né, importante, né, de novo, o Eiji Tsuburaya, ele falece no começo dos anos 70, então são os filhos, são os aprendizes que dão sequência, né, e o Nobuo Yadima já tem um trabalho nesse período, assim, desse período rico em Tokusatsu, assim, em séries, nesses Kaiju Boom. O Kaiju Boom, o Tsuburaya tava lá, mas Henshin Boom, vamos dizer assim, dos anos 70, em que o Nobuo Yadima tá inativo ali, trabalhando pra caramba, né? E aí ele começa a se dedicar mais pra Toei a partir de 75, porque a Toei começa já a aumentar muito mais o leque de produções dela, né? Começa a ser mais audaciosa, né? Em 75, principalmente a partir de Gorendia, né? E a gente... muito do que... não só os roteiristas, não só os diretores de atores, né? Não só os produtores, mas também o próprio Nobuo Yadima foi responsável pela criação dessa fórmula Toei de fazer série, né? Dessa fórmula que se tornou o Super Sentai, da fórmula que foi o Kamen Rider, da fórmula que foi o Metal Hero. Eu acho que ele é um dos grandes pais aí dessa fórmula base da Toei que nós vemos em todas as séries, né? E nesse período que você está citando aí, Gil, ele é o diretor também de efeitos especiais de Akumaizer 3, uma série excelente e que resume isso que você disse, porque a Toei estava com tanta produção. Tem um detalhe interessante, a Akumaizer 3 é do mesmo ano de Stronger e Goranger, né? Então a Toei, ela não tinha espaço para gravar Akumaizer 3 nos estúdios. Então ele era gravado no começo da madrugada para cenas noturnas e no começo da manhã para cenas durante o dia, porque nos outros horários os estúdios estavam dados pelo Stronger e por Goranger. Então você vê a quantidade de produções que a Toei estava fazendo, que ela não tinha nem mais espaço para isso. Todo esse período com a Toei, ele não cuidou só das séries que nós conhecemos, né? Ele trabalhou com diversas produções da Toei, né? Porque a gente tá acostumado a falar das séries infanto-juvenis, né? Da série de super-heróis da Toei. Mas ele trabalhou em diversas produções da Toei. Trabalhou em filme, acho que do Sonic Shiba. Ele trabalhou um bocado, porque a empresa que ele fundou dentro da Toei e tinha prioridade de atender a Toei era a principal responsável pelos efeitos especiais da produtora, né? Então você vai ter mão do Nobuo Yadima aí em muita coisa mesmo. E por incrível que pareça, tá? Ele fez poucas exceções, não teve a mão direta do Nobuo Yadima como o Jiraiya, hein? O Jiraiya, se não me engano, pelo que eu li, eu posso estar errado, não foi do Nobuo Yadima os efeitos especiais, creio que da empresa dele, da galera do time dele. Só que todo o estilo do Nobuo Yadima tá lá em Jiraiya, né? Todo o estilo. Todo o método de trabalho dele, né? Realmente Jiraiya que não consta na biografia dele. Até porque Jiraiya não tem lá tanto efeito especial, né? Mais o time da Jack, né? Faz menos uso disso, né? E quando vem, por exemplo, o Deus Jirai, você dá pra ver de novo, né? Todo o estilo e método de trabalho do Nobuo Yadima tá ali, né? Porque... a influência dele seguiu. Nesse final dos anos 70, tem dois trabalhos que muitos consideram, assim, o ponto alto do Yadima, que é, primeiro, o Daitetsujin 17,
que é quase um refinamento do trabalho que ele tinha feito praticamente 10 anos antes no Robô Gigante, né? Já que o Daitetsu Jin é um robô gigante também, mais ou menos no estilo Mesma premissa, da outra série. Né? Mesma premissa. E que fez muito sucesso no Japão também. Mas muitos dizem que a obra-prima dele nos anos 70 é o Chukara no Message, que reuniu, assim, a nata da Toei em tudo que é sentido, né? É porque em 76, quando ele é chamado pro projeto Devil Manta, a gente conta isso aí lá no Tocast sobre o Chukara no Message, era pra fazer um negócio meio kaiju, né? E aí muda completamente por causa do Star Wars, né? Lembrando que Star Wars é outro boom que teve no mundo, né? Começam a nascer várias produções nesse embalo de Star Wars. E o Chukara no Message é o Star Wars da Toei. E teve um orçamento muito alto pra trabalhar, assim, sabe? E dá pra perceber que ele teve possibilidade de fazer o que ele já fazia nas séries, né? Só que de uma maneira muito mais ampla, né, cara? Porque tinha orçamento, né? E eu concordo contigo que deve ter sido o trabalho mais importante dele. E pra ele também, Nares. Porque como eu comentei, em 2014, a Yosencha lançou a biografia dele, que chama Message from Nobuyajima. O Chukara no Message, que é mensagem do espaço, né? Aí tá lá, Message from Nobuyajima. E, cara, a capa da biografia dele é um dos pôsteres de Chukara no Message. Sabe, cara? Que é um dos pôsteres, inclusive, que dá a impressão do filme ser realmente um grande Star Wars, assim, cara. É maravilhoso. Inclusive, vou contar pra vocês que eu dei sorte, tá? Com essa biografia. Eu comprei ela usada e ela está autografada pelo Nobuyajima. Desculpa aí, Ricardo Cruz. Esse aqui eu não vou trocar. Caralho, o maluco é brabo. Ele assinou ela, foda. Ele assinou ela em 2017. Quando chegou o livro pra mim, minha mão tremia, cara. Eu peguei e mandei foto pro Ricardo Cruz. Falei, Ricardo, olha isso aqui. Ele falou, caramba, Gil, foi ele mesmo que teve que trocar? Eu falei, não. Não. Ai. Bom, voltando. Então, realmente foi importante pra ele, né, cara? Dá pra perceber. E eu tô assistindo o filme também na Nanesse, que é um filme importante. Lembra que ele fez muito sucesso na França, né? A série, né, que derivou. O Ginga Tyson fez muito sucesso na França e aqui também na América Latina. Também tem o sobre a série. Foram importantes pra Toei, né, cara? Inclusive a série e o filme que é estrelado. Uma das estrelas do filme é o Hiroyuki Sanada, que agora tá fazendo um baita sucesso, pra variar, né? Lá no Shogun, na Disney Plus. Bom, acho que anos 80 é chover no molhado, né, gente? Porque assim, todo mundo aqui que assistiu Jaspion, Changeman, Flashman, Giban, Bycrossers, Machine Man, o próprio Spectrum que citou, que assistiu, sei lá, cara, várias séries dos anos 80. A gente não... Hoje só quem sabe da japonesa é a Beth e o Dani, e o Nares também, provavelmente. Mas quando nós éramos todos crianças, acho que ninguém sabia ler, né? E jamais imaginaríamos que o nobre Nobuyajima esteve presente conosco o tempo todo, porque ele estava sempre lá. Inclusive tem uma matéria sobre o Nobuyajima no site do UZ, que vale a pena citar. Ele também fez um trabalho de pegar entrevistas do Nobuyajima e tal, pra falar. O blog é Casa do Boneco Mecânico, né, que é uz222.blogspot.com. Faço questão aqui de fazer jabá pro UZ, que ele coloca algumas fotos, alguns prints, né, desses trechos que aparece o nome do Nobuyajima em algumas séries, né? Giban, Black Kamen Rider, sabe? Spectraman. Então, quer dizer, o Nobuyajima está conosco há mais tempo do que o Eiji Tsuburaya. Ele entendeu o que eu tô querendo dizer? O quanto que o cara é importante e pro fã brasileiro, cara, assim, a gente nem perceber, porque você ama Tokusatsu, que é efeito especial, e esse cara que fazia, né? Não é exagero dizer que o jeito de fazer Tokusatsu que a gente conhece, né, os efeitos especiais, é praticamente o jeito dele, né? Ele está ali do lado, podemos dizer assim, ele e Shozo Ehara, né? São dois bem fortes. Shozo Ehara, Susumu Takako também, que fala um pouco aqui no Brasil também. E ele tinha uma equipe tão boa ali nos anos 80, porque em alguns casos, como ele às vezes estava trabalhando em uma, duas, talvez até 3 produções, ele não tem como estar ali comandando todas as produções. Então, às vezes, como o Gil falou, ele fazia o storyboard e entregava para a equipe dele.
e quando mostravam para ele, ele falava assim, nossa, ficou até melhor do que eu imaginei, de tão boa que é a equipe que ele treinou dentro da Toei, né? Não, ele tinha alguns discípulos importantes, o mais importante que é o Hiroshi Butsuda, que hoje, inclusive, pelo que eu entendi, é o que seguiu o trabalho e é o presidente da Tokusatsu Kenkyujo, não sei se é o atual, se alguém puder confirmar aí, mas foi o cara que, pelo que eu entendi, segue até hoje à frente, né? Segue tudo que aprendeu aí com o Nobuo Yajima. E na década de 90 também foram os últimos trabalhos dele, né? Porque o último trabalho em cinema é o Kamen Rider J, como diretor de efeitos especiais, como supervisor de efeitos especiais e tal. E em Jumperson também, a série favorita aí do Dani, né, Dani? Que ele faz um dos últimos trabalhos dele aí também. Acho que em série do Jumperson, que é de 93, né? E o J, que é de 1994. E em 96 ele deixa o posto de diretor do Departamento de Efeitos Especiais da Toei. É isso aí. E aí fica com o Hiroshi Butsuda, né? Que dá sequência aí. E nós vemos o estilo do Nobuo Yajima até hoje, principalmente em Super Sentai, né? Principalmente Super Sentai. Nós vemos todo esse estilo de filmagem e de efeitos especiais do Nobuo Yajima. Em 2006 ele ganhou o 4º prêmio de cinema da Agência para Assuntos Culturais e o prêmio de realização de filmes, que eu não sei o que é, eu não pesquisei, mas eu achei importante citar. Em 2011 ele ganhou o prêmio da Academia do Japão, né? O prêmio é um prêmio especial lá, né, dessa associação, pelo trabalho dele. E em outubro de 2013 ele foi escalado para fazer um discurso no velório, né? Acho que no funeral do no funeral, né? Do Toru Hirayama. O Toru Hirayama, que é outro que mexe Tokukast, né, Beth? Tão importante que ele é também principalmente pra Kamen Rider, né? Que faleceu lá em junho de 2013, né? Mas aí aconteceu, ele teve alguns problemas de saúde e ele decidiu não comparecer e acabou não fazendo, infelizmente, esse é um dos discursos aí de despedida pro Toru Hirayama, né? Até porque o grande trabalho dos dois começa ali em Robô Gigante e navega por quase tudo que nós, aqui no Brasil, a nossa geração principalmente, né, que chamam de geração manchete, aprendeu a gostar, né? Ele com 91 anos, ele faleceu por causas naturais em novembro de 2019, como a gente falou no começo, né? Uma pessoa do Tokusatsu Kenkyujo, o Toshio Miki, disse que o Yajima, ele visitava frequentemente a empresa e o estúdio, né? Mesmo com 90 anos, porque ele faleceu com 91, mesmo assim, ele sempre visitava a empresa dele, cara, com tanto carinho que ele tinha por aquilo que ele questão construiu. de acompanhar tudo, né? Mesmo já bem idosinho, já acompanhava tudo muito de perto. Até ele ter saúde, né? E depois ele parou porque ficou realmente doente. E aí, sobre esse estilo todo que a gente tava falando no Nobuo Yajima, o próprio Hiroshi Butsuda diz, né, que uma das coisas que ele aprendeu com o Yajima e que ele desenvolveu bastante, que segue basicamente o que ele aprendeu, é a questão, por exemplo, de filmar robô, né? De filmar os dublês vestidos de robô e tentar fazer com que aquela pessoa vestida se torne algo crível, né? Algo que você olha e fala assim, opa, esse é um robô gigante, não é uma pessoa vestida, né? E tem um outro detalhe que, quando eu li, eu pensei assim, nossa, faz todo sentido, que o Nobuo Yajima disse que falava pro pessoal dele que numa maquete, nunca as coisas podem estar paradas. Ou algo da maquete tem que estar em movimento, ou a câmera tem que estar em movimento. E depois que eu li isso, eu comecei a prestar atenção e pensei, é verdade, nessas séries, ou a câmera se move lentamente, ou tem alguma coisa naquele ambiente que se move. Porque se tiver parado, vai parecer maquete. Se tiver movimento, vai ajudar com que não pareça. Senão fica entediante a cena. Então era legal que ele botava essa energia, essa manha que ele tinha, né? De tudo em movimento e tal. Se tá o carrinho parado ali, não vai ter graça só o robô andando ali em cima. Então aquele jogo de câmera ali ajudava bastante. Isso é uma tática, isso é uma dica, uma norma, uma ordem. Também isso no teatro, o figurante, a pessoa de cena de fundo tem que estar fazendo alguma coisa, né? Para não ficar a cena, ele não ficar morto, né? Então isso é uma coisa do teatro, né? Da arte. Então talvez isso ele levou para TV. E assim, eu já vi o Nobuo Yajima, acho que é o grande responsável pela parte que hoje chamam de tosca, né, do Tokusatsu, né?
Não é verdade? Se vocês forem avaliar, ele é um dos grandes responsáveis, né, só que, pô, a gente brinca bastante. Eu não acho que o trabalho dele é um trabalho de segunda categoria. É claro que o trabalho do Eiji Tsuburaya, se vocês voltam no tempo e pegam os trabalhos do Eiji Tsuburaya como diretor de efeitos especiais, é outra coisa, né, cara? É outra coisa, mas também é outra época, né? Porque a gente tá falando de filmes dos anos 40, 50, 60, né? O Nobuo Yajima teve que trabalhar com pouco, com orçamento apertado, em anos 70, 80, em que já tinha efeitos especiais, já em que a própria indústria já começava a trabalhar com outros tipos de efeito, né? Então, apesar de uma qualidade inferior ao Eiji Tsuburaya, eu acho que se você pega, por exemplo... Vou dar um exemplo, é que o Jaspion, né, teve uma graninha a mais aí na produção, né? Mas se você pega aqueles takes do Jaspion perseguindo uma Garen, assim, sabe? Você percebe um carinho ali com a maquete, você percebe um carinho com a produção. Entre outras séries que você vê, às vezes, a nave vindo de uma explosão, vindo do espaço, apesar dos pesares, você vê muito carinho com o trabalho que está sendo feito, né? Os 3 policiais do espaço, que também podemos dizer se vem ainda numa pegada Uchikara no Message, que tem uns efeitos especiais ali. E é aquele negócio também, né? É o carinho, é o amor que ele tem. Tanto que até os 90 anos ele visitava a empresa, mas ele se dedicar com o pouco de dinheiro que ele tinha para fazer a série, e entregava até, um trabalho razoável. Agora, imagina se ele trabalhasse com a grana que o Tsuburaya tinha. Ia sair um trabalho muito melhor, que nem você falou, Gil. No Jaspion tinha ali uns centavos a mais. Olha lá, na cena de nave. Já dá pra ver um capricho maior. E já era 85, né, cara? Tem que pensar nisso aí também, né? Se ele tivesse uma grana a mais, com certeza ia sair um trabalho primoroso também. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que o Tsuburaya... teria um trabalho que a qualidade cairia, mas nós não vimos o Tsuburaya trabalhando nos anos 80, né? Ou então também com pouca grana, né? Inclusive, existem certas coisas que não tem que parar, porque às vezes são técnicas diferentes, como por exemplo, em Changeman, quando o monstro fica gigante ali depois de receber o raio do Kyodai. Parece um monstro recortado não é nem no Photoshop ainda, era no Paintbrush, né? E colado assim na imagem, que ele tá imóvel, de tão tosco que é, né? Isso eu já percebia quando criança. Eles explodindo, parecia de gesso. E daí você volta para 79 em Battle Fever J, quando o monstro fica gigante, a qualidade é muito melhor. Por quê? Porque já são técnicas diferentes. Só que o que a Toei fazia em Battle Fever J era tudo feito na película e demorava muito para você fazer aquele efeito do monstro ficar gigante. Em Changeman, tanto em Jaspion, eles testavam uma técnica nova, que era, você gravava a cena que você queria em película, daí você passava para vídeo, fazia o efeito especial em vídeo, que era muito mais barato e rápido, e daí passava de vídeo para película de novo. O problema é que comprometia a qualidade, que é o que a gente via na tela. Mas foi uma tentativa de tentar criar efeitos mais diferentes e mais rápido. Mas não funcionou muito porque 2, 3 anos depois eles já vão partindo para outro lado, né? Mas são tentativas, né? Por isso que em 79 parecia melhor que 85. Isso puxa lá naquela transformação dos Changeman, que dá aquele close, eles fazendo os gestos com as mãos. Dá pra ver o recortezinho no contorno dos capacetes, né? O fundo meio estranho. Parece que colou um sulfite em cima de uma cartolina. Uma coisa legal também, pra citar, que ele conta que ele gostava muito do filme Guerra dos Mundos. E se vocês pararem pra pensar, nós vimos, né, referência à Guerra dos Mundos em vários tokusatsu, né, cara? Se você pensar, por exemplo, em algumas naves de invasão, já perceberam isso? Principalmente em Sentai, né, Metal Hero, que tinha aquelas naves normalmente, a nave combatente clone, essas naves todas. Sim. Uma lateral. Eu nunca tinha percebido isso. Assim, sabe, de ter feito essa ligação. Mas se você procurar o Guerra dos Mundos, que é do H.G. Wells, que escreveu, mas tem a versão cinema aí, que é o que você citou do Orson Welles narrando, que é a versão velha. Porque eu lembro que tem a versão nova também, tem a versão do Tom Cruise de 2005. Eu tô procurando o filme velho. Que é o de 1953.
É 53, né? E aí, se vocês pesquisarem, assim, você que tá ouvindo a gente aí, ouvindo o Tococast, faz esse exercício, assim. Tem aquela cena das navezinhas invadindo. Se não me engano, as navezinhas, elas... Os tripodes. Isso vira meio que um tripode, assim, sabe, cara? E aí, se você pega algumas invasões de algumas coisinhas que o Nobuo Yajima usava em algumas séries, Flashman, por exemplo, né? Remete um pouco isso aí. Inclusive, uma das naves ali dos inimigos, tem uma que é muito tripode, eu não lembro se é Flashman, né? É Flashman ou Changeman? Tem umas lá que tem umas perninhas começam a andar. Flashman, ela anda no solo. Isso. Total Guerra dos Mundos. A gente deu uma zoada no Tococast Denjman sobre a tara da Toei por barco, né? Provavelmente, talvez seja culpa do Nobuo Yajima, né? Que várias naves espaciais, às vezes, eram uma grande caravela, né? Vocês lembram disso nas séries também? Sim. O que mais, gente? O Nobuo Yajima trabalhou em algumas séries também, como o Yagyu Abaretabi lá, que tem o Sonishiba. Eu não lembro se ele trabalhou também em Kagano Gundam, não me recordo agora também, não. Mas trabalhou tudo da Toei, né? Então quase tudo da Toei era ele que fazia, então deve ter trabalhado em alguma coisa também. Que mais que a gente pode falar? Deixa eu ver. Se eu lembrando alguma coisa, pode puxar aí, tá, gente? Enquanto eu estou tentando puxar mais algumas coisinhas pra gente falar aqui na biografia. Citou que lá no Capitão Ultra, aquela parada lá dos mechas serem combinados foi ideia dele? Muito bom. Tanto que lá no Capitão Ultra, né, o primeiro mecha de Tokusatsu, de efeitos especiais que tem combinação, vem de lá, é a ideia dele, né? Fala até que ele passou a noite inteira acordado pensando como é que ele ia terminar o trabalho de uma forma incrível, verossímil. Ele que trouxe toda essa combinação aí pra montar um robozão. As produções da Toei não dependiam só do roteirista, né? Havia todo um trabalho aí, e do diretor, ou do produtor, a galera do efeito especial, e dos dublês também, aqui já falamos da Japan Action Club, mas o quanto que dependia também da galera do efeito especial, né? Porque a gente pensa também, ver um filme, o diretor é a mão de tudo, não, cara, é um trabalho em conjunto, seja o ator que vê que o personagem não fica legal de tal jeito e aí transforma ele de outro, uma frase que é colocada e vira clássico, foi ideia do ator ali na hora, é o cara do efeito especial que pensa que daquela maneira é melhor, e o cara da trilha sonora, tudo, não é só um cara que faz uma série, um filme, é um trabalho gigantesco. Imagine o trabalho que o Nobuo Yajima tinha quando a série ia estrear, porque o primeiro capítulo dessas séries tinha um orçamento às vezes 2, 3 vezes maior, não porque o primeiro capítulo ia ser cinematográfico, mas porque junto com o primeiro capítulo, o Nobuo Yajima tinha que fazer todas aquelas cenas que a gente ia ver a exaustão ao longo da série, né? O Gatai do robô, cena de combate entre naves, aquilo que a gente via principalmente, por exemplo, nos Policiais do Espaço. Tudo era feito com o dinheiro do primeiro capítulo, então ele tinha a responsabilidade de usar bem esse dinheiro e fazer bem feito, porque essas cenas iam ser repetidas às vezes 50 vezes, todos os capítulos, né? Quando a gente vê Charivan, quando o Grand Buzz dispara naquelas naves grandes, só existe uma cena, que é repetida em todo o capítulo. Então tinha que ser bem feito, porque senão você ia prejudicar todos os capítulos, né? O Magaren batendo na mesma pedra com a nave. Sim, sempre, né? O pessoal até brincava, porque ele era tão barbeiro que ele sempre cometia o mesmo acidente, né? E com a mesma pedra. Na mesma pedra. Tem um filme da Toei de 92 que eu li até que seria meio que uma resposta pra Daiei lá, daquele filme do Daimajin, porque a Daimajin acho que ia tentar trazer de volta na época dos anos 90, não sei, né? A Daiei ia tentar trazer o Daimajin de volta, inclusive o Daimajin, gente, tem Tokocast, e a Toei lança, né, esse filme que é Daiogen Fukatsu no Kyoshin, que é do Nobuo Yajima. Inclusive eu quero um dia falar sobre esse filme aqui no Tokocast, que é um filme bem interessante, né, até porque esse gigante aqui, ele é bem maior que o Daimajin, né? Sim. E ele é um filme que saiu direto para vídeo. Um filme que nem foi para os cinemas. Ele saiu direto para home video. E é outro filme também que fala-se pouco por aqui, né? Se a gente grava ele antes do Tokoclube, Dani, se a gente consegue, Tokoclube eu vi Tokocast pra gravar antes, quer apostar? Se já não gravarem, eu deixei passar, acho que não. E eu acho legal porque
eu gosto muito do visual desse ser, né? Desse robô, desse gigante, né? Quando a gente gravou Yamato Takeru, eu fiquei entre pôr esse filme e o Yamato Takeru e acabei colocando o Yamato Takeru, mas é um filme também que é o Nobuo Yajima que faz efeitos especiais e eu sou louco pra colocar aqui no TokuCast. E aí volta ao que a gente tá falando, né, cara? Se vocês pegarem hoje o TokuCast e for listando o que tem mão do Nobuo Yajima, o Nobuo Yajima parece mais do que o próprio Eiji Tsuburaya. E eu vi aqui, inclusive, Gil, que esse filme feito pela Toei e pela Bandai, o design do robô e dos personagens é do Keita Mimiya e diz que originalmente planejavam incluir o Gavan no filme, mas que parece que não deu certo. Bom, já imaginou então se fosse a volta do Gavan com robôs gigantes? Eu já queria fazer um TokuCast desse filme e agora é certeza que eu vou fazer um TokuCast sobre esse filme. Mas não tem o Gavan, né? Não tem o Gavan, é só uma ideia. Mas o Keita Mimiya, né? Keita Mimiya é outro que merece. Bom, gente, vamos fechar. Acho que deu pra dar... Claro que o TokuCast não tinha como ser completo. Tem muita informação legal nessa biografia dele. Acha-se muitas coisas legais também lá em sites japoneses, principalmente sobre o Nobuo Yajima. Aqui no Brasil tem pouco material sobre o Nobuo Yajima. A gente espera que o TokuCast seja o primeiro de muitos materiais aí falando desse cara. O Ricardo, né? O Ricardo Cruz às vezes faz alguns vídeos lá no canal, no canal dele não, no perfil dele no Instagram, e cita o Nobuo Yajima. Eu fico super contente quando eu vejo ele ser citado, exatamente porque, de novo, né, ele é o cara que a gente acompanhou mais o trabalho dele que o Eiji Tsuburaya aqui no Brasil. E então fica essa contribuição aí pra vocês que não conheciam, que conheciam um pouco, que conhecem muito também, ou que conhecem a mesma coisa que a gente aí, sobre a vida do Nobuo Yajima. E... 91 anos de idade, 65 de carreira, acho que mais ou menos, né? O cara trabalhou um pouquinho, né? E contribuiu bastante com o mercado, principalmente com as produções da Toei Company. Tem um grande nome aí do cinema e da TV japonesa, eternizado aqui no TokuCast enquanto o TokuCast estiver no ar. Vamos fechar o TokuCast de hoje? Eu acho que a gente pode citar, talvez, eu não sei se é série ou filme, ou alguma coisa que lembra assim de efeitos especiais de séries e filmes que nós vimos do Nobuo Yajima, claro, que a gente sempre lembra assim, porque quando você fala assim, você curte Tokusatsu, fala de Tokusatsu, às vezes vem na cabeça o quê? Vem explosão, vem robô gigante, vem um monte de coisa, né? Ou vem uma série, ou vem um personagem, vem alguma coisa diferente aí relacionada às séries que nós assistimos, mas eu queria que vocês tentassem puxar assim do coração mesmo, da memória, algo relacionado, claro, a Tokusatsu, né? Ao efeito especial no gênero Tokusatsu. Pode ser? Sim. Então vamos lá. Dani, quem você quer começar aí? Vamos lá, vamos começar por ela, nossa irmã mais nova, Beth. Diz aí. Eu acho que o mais marcante pra mim é a parte das navezinhas, né? Porque a partir do momento que você sabe que aquilo é brinquedo, você fica imaginando, nossa, como é que faz, né? Ela faz elas voar e pousar de uma maneira tão bem feitinha, tão verdadeira, né? Eu juro que eu acreditava. Eu também acreditava que eram naves, né? Até saber que eram brinquedinhos, né? Hoje em dia a gente enxerga, né, os fiozinhos, né? O Nobuo Yajima ficaria muito feliz em ouvir vocês agora, porque era o que ele queria fazer. Exatamente. Hoje em dia a gente vê os fiozinhos, mas naquela época nem enxergava, né? Então é algo que sempre me intrigou e eu acho muito, muito bacana o jeito que ele faz, né? Porque é um jeito bem verdadeiro. Parece que as navezinhas existem mesmo, né? E são daquele tamanho. Nancy, você... Pegando carona no que a Beth disse, eu acho que o que mais me vem à memória do trabalho dele são os gatais dos robôs. E pensando no que eu vi quando criança, né, por exemplo, nos
Sentais que passaram no Brasil, o Tidman, Flashman, Maskman e Google Five, Google Five é sempre o que mais me fascinou, porque era tipo mais demorado, você via assim bem em detalhes como é que montava o robô. O que eu acho interessante desse período aí dos anos 80 é que sempre assistindo a série era só me dar o robô aqui em casa que eu conseguia montar, porque era bem explicado e tudo, a criança conseguia reproduzir no brinquedo, né? E eu achava isso fascinante, porque em algumas séries atuais é tão rápido o Gatai que se me derem aqui a versão deluxe do robô, eu não consigo montar. É verdade, né? Parece que nem monta, né? Já parece praticamente montado. É tão rápido que a gente não sente falta do robô, né? Da tela do robô. Os Gatais são demais, hein? E ele fazia com o próprio brinquedo em alguns casos, né, cara? Com o próprio brinquedo que era comercializado, hein? Sim, isso que é mais incrível, né? Incrível. Verdade, bem lembrado, o Gatai. A Looper... É o que eu citei aí no meio do cast, que é aquele lance do pé do monstro, porque eu acho que foi a primeira coisa em Tokusatsu, quando eu era pequeno, que eu saquei qual é que era a ideia. Porque eu via sempre aquele pé enrugado, né? Com escama e tal, e eu, caramba, é o mesmo pé. Caramba, tá muito perto da câmera, os caras tá lá longe, não parece que é gigante e tal, mas depois eu começava a analisar ali, ele tá dando uma ideia muito legal, olha, dá pra fazer assim. Até quando comecei a desenhar umas historinhas na época, desenho bem mal feito, eu fazia mais ou menos esse lance aí, o pé mais perto, o herói lá longe, pra dar essa impressão. E isso que parece bobo pra gente hoje, mas vendo com os olhos de criança, que é como eu tento ver tudo quanto é Tokusatsu aí, ter a mentalidade de 10 anos. Isso surpreende, isso é bacana pra caramba de fazer os olhos das crianças saltarem e tal. Era um lancezinho bobinho que eu curtia muito, porque era aquela sacada, e isso que a gente até comentou, não veio do diretor, eu quero que faça assim porque vai ficar bacana, não, era o cara do efeitos especiais que ninguém lembra, que é o que teve a ideia de fazer um negócio que fica marcante na série ou no filme. Boa. E você, Gil? Pô, é difícil, hein? Depois todo mundo já soltar as melhores, né? Porque a parte de Gatai eu acho um absurdo, cara, a parte de Gatai. A parte das naves também que o Beth citou, todo esse lance, esse trabalho deles que o André também citou. Eu vou ficar com uma coisa que eu sempre gostei muito, que tem a ver com o que a Beth e o Nares falaram principalmente, que era a parte da apresentação dos mechas, né? Porque é muito legal a forma... E a gente já tem alguns vídeos, né, no YouTube que mostram, inclusive, não sei se é o do Zyuranger ou é do Liveman, não lembro agora qual que mostra. Acho que é do Zyuranger, né? Que eles fazem alguns... É praticamente o mesmo brinquedo, né? Só que numa versão maior, né? Que mostra, sei lá... Eu vi muito na minha cabeça cenas vindo a nave ou o mecha correndo, sabe? Seja de carro, seja de animal. E aquele pré-Gatai, né? Que eu acho sempre muito legal a forma como é colocado, porque... mostra o Sentai em unidade ali, né? E aí quando você fala, mas só Sentai... Não, pô, eu achava muito louco... Nos Metal Hero, por exemplo, quando chegavam os tanques, sabe? E às vezes o tanque abria pra virar uma broca, soltava uma broca, virava uma nave. Algumas cenas, assim, muito interessantes, assim, muito legais. Esse truque de cena aí que vocês falam do pé do monstro, tem da própria nave, né? Quantas séries a gente viu que é o bico do brinquedo e o cara passando lá atrás da câmera, né? Pra parecer que o negócio tá grande, né? Quantas vezes a gente já viu isso? Os Changeman entrando na base Shuttle, você vê lá. Cara. A base Shuttle gigante. Sim, é o máximo isso, é o máximo. E eu acho isso muito legal, mas porque, de novo, né, apesar de o trabalho desse inferior ao Eiji Tsuburaya, cara, é um trabalho de qualidade, porque não se mantém tanto tempo na televisão assim se fosse tão tosco e tão ruim assim, né, gente? Vamos falar a verdade. No quesito de criatividade, eu acho que tá pau a pau com o Eiji Tsuburaya. E ó, acho que a questão só de qualidade é só questão financeira mesmo. Vai lá pra Torre 89, né, com o Cybercop, né, Beth?
Sim, sim. E você não botava fé em nada do que tava acontecendo ali. E depois também Grand Caesar no começo dos anos 2000, por exemplo, né, cara? Sim. Então, isso me atrai bastante. E principalmente as maquetes de montanha, assim, de região também isolada também, para poder fazer as cenas de ação de robô normalmente, são muito boas, né? Contrasta com a própria pedreira da Toei, né? A pedreira que não é da Toei, né? A gente chama de pedreira da Toei, né? Então eu acho essas partes muito legais. E você, Dani? Com isso, a gente termina nosso cast, porque depois de 4 pessoas falando, eu não tenho ideia do que eu vou falar. Acredito que seja a parte de voar, né? Tudo bem, tinha um cabo de aço, isso dá pra ver lá em mim, mas essa coisa de voar, eu acreditava muito nisso. As naves também, não tá voando, mas será que existe mesmo? Eu acreditava que existia, sim. Ou o robô gigante, né? A maquete, acho que foi de tudo, um pouco de vocês falando, todo esse é um efeito, essa magia, né? Que nos conquistava. Mas nave, robô, gatai, mas o do herói voar, alguma coisa assim, sem ter capa, né? Aqueles saltos bem grandes, não é no trampolim, mas algo além do trampolim, né? Isso marcou muito. É verdade, cara, que legal. Nobu Ejima, estamos te eternizamos aqui, no TokuCast. Verdade. Né? E, bom, vamos ver então o TokuCast de hoje. Muito obrigado aí pra galera que acompanhou o papo sobre o Nobu Ejima. A gente espera que tenha contribuído bastante aí. Nares, toda sexta-feira nós temos, né, um compromisso marcado com os fãs de Tokusatsu que gostam de acompanhar o nosso trabalho, né? Sim, temos a revista eletrônica do Tokusatsu, que é o nosso Toku Agora, no YouTube, no canal do Super Hero, toda sexta-feira, às 8 da noite, pelo horário de Brasília. Estamos lá, eu, o Kuroda, o Gil, o Dani Tsurugi, também falando do que a gente tem aqui no TokuCast e as notícias da semana. Para quem quiser ficar bem informado por dentro de tudo, é só acompanhar o Toku Agora. Boa! Looper, e nós estamos também lá no Alma Toku. Fala pra galera aí, deixa as redes sociais. Isso, Alma Toku lá no Instagram, no Twitter também. Fico lá postando algumas curiosidades, as novidadezinhas que vão aparecendo ali no fim de semana sobre séries novas, velhas, tudo que vier na telha, que tiver Tokusatsu no meio, tá por lá. É isso aí. E pra quem quiser falar conosco aí, procurar a gente, tá fácil. Se você perguntar o Super Hero, o Alma Toku, vai encontrar eu, a Dani e o Bet nas redes sociais, mas principalmente se você procurar o tokusatsu.com.br no Instagram, no Twitter, nós estamos aí, ou no X, na verdade, né? Nós estamos aí em quase todas as redes sociais. Estamos abandonando o Facebook, estamos abandonando algumas redes, mas estamos aí no Twitter, principalmente, aí, e no Instagram. E Dani, a galera pode comentar no TokuCast, pode falar pra gente, né, sobre a experiência de conhecer um pouquinho sobre a vida de Nobu Ejima. Sim, pode comentar no YouTube e no Spotify também, né? Você pode comentar no Spotify, né? E é legal. A gente quer ouvir, a gente quer ler o seu comentário. Comenta sim. É isso aí, nos dê 5 estrelas no Spotify também. Sim, porque a cada 5 estrelas um prédio no Japão é reconstruído após um ataque de kaiju. É isso aí. E hoje nós vamos falar pra vocês, porque foi graças a esse cara que nós acreditamos, ele que nos fez acreditar que o Edin realmente é superpoderes, né? Então um grande abraço pra vocês. É verdade. Aí, né? Obrigado por nos ouvir até aqui e fique com o Edin. Até! Nobu Ejima e eu tivemos um cargo em comum, né? Trabalhamos em bilheteria. Eu de teatro, ele de cinema. É isso. Bom, Dani. Chique. Ainda bem que eu não parei de gravar. Eu também, mas eu tenho também algo comum com o Nobu Ejima. Eu faço efeitos especiais com o meu salário. Eu faço ele parecer que ele dura mais do que ele dura. Me ensina! O salário de Gil vira um kaiju. E eu gasto o meu salário na mesma velocidade que ele fazia os takes dele. Nossa.
Você recebe de um lado e paga os boletos e acabou do outro, né? É isso aí. E são muitas explosões também aqui. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.